Vamos lá, diga comigo, conectados pela honra. A conexão é sempre feita através da honra. E nós vamos ver 3 razões a respeito disso nessa noite. O texto de Romanos capítulo 13, versículo 7, diz assim, Romanos 13, 7, pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, essa é a vontade de Deus, que nós paguemos aquilo que é devido a quem quer que seja. Então, o tributo, o imposto, o respeito e a honra. Jesus pagou imposto, Jesus pagou tributo, Jesus respeitou, Jesus honrou. E essa deve ser a nossa postura na terra, diante das pessoas e diante das situações. Mas o que acontece em geral nos nossos dias é que as pessoas elas têm vergonha de honrar porque confundem a honra com a bajulação. E assim, nós não somos pessoas carentes de bajulação, mas fomos criados e gerados por Deus para a honra. Essa é a vontade de Deus, é isso que Deus derramou a respeito de cada ser humano, porque assim ele fez com Adão, e tudo aquilo que ele deu para Adão é facultado a cada um de nós pela glória e pelo poder do Senhor. Então, quando o homem foi criado, ele foi criado debaixo de honra, ele foi criado debaixo de glória. O Salmo 8, versículo 5, portanto, diz assim, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. De glória e de honra o coroaste. Eu fui fazer uma pesquisa a respeito dessa palavra honra na Bíblia, em pelo menos 2 textos diferentes. Um é lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, e o outro está aqui em Salmo 8, versículo 5. Nos 2 tem a palavra honra. Em Êxodo 12 está dizendo lá, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aqui está dizendo, de glória e de honra foram coroados. Sabe, a palavra no português é honra, mas no original, no hebraico, elas têm peso diferente. Lá no livro de Êxodo, quando ele diz honra teu pai e tua mãe, a palavra é kavod, é peso, literalmente a palavra é peso. Nós precisamos dar peso à honra que nós temos, ao respeito que nós temos pelos nossos pais e pelas autoridades que estão sobre nós. Então Deus ali dá uma ordem, Ele dá uma direção para que essa honra seja feita com devido peso às pessoas que vieram antes de nós e que nos possibilitaram estar onde nós estamos. Ninguém chegou até aqui sozinho e por isso a honra a essas pessoas é necessária. Quando a gente vem para o Salmo 8, já é diferente, a palavra é hadad. E hadad significa glória dada. É Deus dividindo conosco a glória que pertencia a Ele. De glória e de honra o coroaste. E pouco menor o fizeste do que o próprio Deus. Aqui é Elohim, é o Deus plural, que se manifesta em 3 pessoas. Então a glória de Deus ela foi derramada sobre nós. E no princípio, o homem Adão andava por essa terra em honra, em glória, na glória que foi dada por Deus. Até que o princípio da desonra entrou no mundo por causa de Adão e de Eva, e aí degringolou tudo aquilo que perfeito que Deus havia feito. Nós somos criados para a honra. Você foi criado para a honra. Por quê? Porque o ser humano foi criado debaixo de honra. E entender esse fator é fundamental para que os nossos relacionamentos mudem, para que o ambiente onde nós vivemos mude e para que o nosso futuro, o nosso destino possa ser aplainado de acordo com a vontade, com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então acompanhe comigo. A honra nos conecta com a presença. Você consegue repetir isso? A vida é muito simples e você sabe dessa realidade. A honra abre portas, mas a desonra fecha portas. Aquele que honra, as portas lhe são abertas. Aquele que desonra, essas portas lhe são fechadas. Não faz muito tempo eu encontrei com uma pessoa que já foi aqui da igreja, muitos anos atrás, e ela me perguntou sobre uma outra pessoa que já foi aqui da igreja também, e disse, quanto tempo você já falou com ela, encontrou com ela? Eu falei, não, desde que foi embora, nunca mais tive contato, nunca mais tive notícia. E essas indagações são feitas para trazer uma espécie de controle naquilo que você precisa compreender, naquilo que você tem que fazer ou naquilo que você não tem que fazer. Então, a distância entre uma pessoa que vai e uma pessoa que fica é exatamente igual para os 2 lados. Mas o que nós precisamos compreender é que quem vai porque quer, faz aquilo que decide fazer e, por conta disso, escolhe um caminho.
E o caminho da honra é o caminho que aproxima. E quem se distancia precisa aprender a caminhar o caminho de volta. A honra, ela abre, a desonra, ela fecha portas. Você consegue compreender isso? As pessoas que desonram, elas perdem o direito ao acesso. É disso que eu estou falando. Perdem o direito ao acesso. Nem todo mundo tem o direito de se assentar na sua mesa. Nem todo mundo tem o número do seu telefone pessoal. Nem todo mundo tem o direito de ter determinada conversa. Algumas pessoas restringem o seu Instagram só a pessoas que elas querem que vejam. Por razões muitas. Mas nem todos. O que eu quero mostrar para vocês é que o acesso ele é restrito através da honra, ou ele é aberto através da honra. Então é isso que a palavra está dizendo, que a honra nos conecta com a presença, e nós precisamos guardar isso de uma maneira muito, muito inteligente. Eu estava falando de manhã, que, por exemplo, as primeiras cadeiras dos nossos prédios, elas são reservadas para os pastores. Por quê? Porque quem honra, honra. Então, pastores se sentam nas primeiras cadeiras. Alguns abrem mão desse direito. O que acontece? Outros vão se sentar lá, aonde deveria ser o lugar deles. Porque aqueles que nos conduzem, aqueles que nos abençoam, aqueles que nos ensinam, eles têm o direito ao lugar de honra. Isso é honra, nós precisamos reconhecer. Na minha casa, quando nós vamos almoçar, na mesa antiga, na casa atual, a mesa é pequena, não dá para fazer assim. Mas era uma mesa lá de 2, 4, 6 lugares, e a família se reunia, hoje já não tem mais, já tem mais de 6, e vai aumentar mais ainda. E assim, eu me sento na cabeceira da mesa, o Daniel se senta do lado direito, o Tiago senta do lado esquerdo. O Tiago ainda é bonzinho, mas o Daniel não tem absolutamente nada de ninguém que faça ele levantar daquela posição na minha direita. Não vai sair. Não adianta, ninguém tira ele de lá. Porque existe um princípio de honra que precisa ser estabelecido, que precisa ser compreendido por nós. E quem desonra, perde o acesso. Vamos ver alguns exemplos disso, para eu não ficar falando e divagando a respeito de mim mesmo ou de situações. Satanás, não precisa repetir. Qual foi o problema de Satanás? O problema de Satanás é que ele perdeu o direito à presença no exato momento em que ele desonrou a Deus. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 14:12. Isaías 14:12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste, diga, lançado por terra, jogado por terra. É o lançamento. É como se fosse o quarterback do futebol americano, da NFL, jogando, lançando. Ele foi lançado, ele foi arremessado do céu para a terra, porque ele desonrou. Jesus também fala a respeito disso. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim: mas ele lhes disse, Jesus, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás, ele é o precursor de toda desonra. Ele era o filho da honra e se transformou no filho e no mestre da desonra. Então a desonra, o que aconteceu com ele? Tirou direito à presença. Ele perdeu o direito de estar na presença de Deus quando ele desonra a Deus. Então o indivíduo que é desonroso, a primeira coisa que acontece com ele é justamente isso: perde o direito à presença. Preste atenção. Vamos dar um outro exemplo. Adão e Eva. Lá no começo da humanidade, Adão foi coroado de glória e de honra. Nós vimos ali no Salmo 8, no versículo 5. E ele tinha uma glória que era a radade dele, que era algo extraordinário, que fazia com que ele andasse nu no jardim, nem ele visse isso, percebesse isso, e essa glória que ele tinha, que era a própria presença de Deus ali em volta dele, fazia com que todos os animais o respeitassem. Ele não era devorado por animal nenhum, por coisa nenhuma, ele estava protegido pela glória de Deus até o dia que ele desonrou a Deus e perdeu a sua posição. Qual foi o grande pecado? Isso é que muita gente discute. Qual foi o pecado de Adão? Adão desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. O pecado de Adão foi não acreditar em Deus. O pecado de Adão foi um pecado de desonra. Porque Adão deu ouvido à sua mulher. Não tem nada de errado de você escutar a sua mulher, mas o problema é que ele escutou a mulher dele, aonde ele deveria ter escutado a palavra de Deus. E Eva? Eva escutou a serpente. Ela não escutou a Deus, ela escutou a serpente, persuadiu o marido, e ambos pecaram, e os dois perderam direito à presença. Naquele dia, foi a última vez que Deus, na viração do dia, foi no jardim, e procurou Adão: onde estás? E Adão se escondeu.
porque estava com vergonha, se sentindo culpado e condenado. E ali foi colocado uma espada flamejante e um querubim, para impedir que ele entrasse novamente no jardim, porque perdeu o direito à presença. Ele desonrou a Deus. Todas as vezes que nós acreditamos mais na circunstância, no problema, do que na promessa, essa é uma forma de desonra, e é uma forma de desonra tão presente na nossa vida, nos nossos dias, porque quando a crise aparece, quando a circunstância se levanta contra nós, a primeira coisa que a gente faz é questionar de fato se Deus é bom, se Ele me ama, se eu fiz alguma coisa de errado para merecer aquilo, e a mente viaja para tudo quanto é lugar, menos na direção correta, que é na direção de Deus, aquele que nos ama incondicionalmente. Você é justificado, profundamente amado, grandemente abençoado, altamente favorecido, e as circunstâncias não medem o amor de Deus por você. Quem me entende diz amém? Amém. Mas um exemplo, a rainha Vasti. Eu não sei quantos conhecem, o nome Vasti talvez não seja tão conhecido, mas o texto, a história dessa mulher está lá no livro de Esther. O marido dela, o rei chamava-se Assuero, ele era o rei da Pérsia, também conhecido na Bíblia como Xerxes. Xerxes I, Xerxes II, era o rei Assuero. A Pérsia, ela foi visitada naqueles dias por uma graça, por um favor extraordinário de Deus. E conta a história que Assuero, ele reuniu uma grande comitiva do seu reino, convidou pessoas e tinha um grande banquete estabelecido, e ele, em determinado momento daquela festa, com os diplomatas, com os conselheiros, com pessoas importantes, ele convida, ele manda chamar, ele convoca a rainha Vasti para entrar no meio e participar daquele momento, para ela ser apresentada e para ela ser honrada diante de todos os súditos, de todas as pessoas. E ela manda um recado para o rei e disse: eu não vou. E criou um grande constrangimento, porque o rei anunciou, e ela disse que não ia. Ela desonra o rei na frente de todas as pessoas, criou aquele climão e a festa continuou. Bota mais vinho para o pessoal, para ver se eles esquecem isso. Quando termina aquela reunião, os conselheiros do rei chamam ele para conversar e dizem assim: olha, uma atitude precisa ser tomada. Se o rei mandar matar a própria esposa, isso vai ser uma confusão, vai ser um fiasco, porque será dito que o rei é um rei cruel. Mas se o rei não fizer nada e deixar para lá, todas as mulheres do reino se rebelarão contra os seus maridos e os desonrarão. Então o que o rei fez? Ele tomou uma decisão, e Vasti, a sua rainha, perdeu o direito à sua presença. Nunca mais ela esteve na presença do rei, porque a desonra fecha portas. Sabe, tem dois autores que nós gostamos de citar de vez em quando, ou quase sempre. O pastor Doug Mills, ele diz no seu livro sobre lealdade e honra, que pessoas que não aceitam convites para a comunhão estão sinalizando deslealdade. O não a um convite para a comunhão é sempre um sinal que precisa abrir atenção para a deslealdade. John Bevere, outro autor conhecido, ele diz que líderes que não respondem a convocações estão caminhando no caminho da desonra. Tem reunião, não aparece. Ok, teve um problema, teve outro. De novo, terceira vez, as antenas ficam ligadas, porque essa é uma rota de desonra na vida dessa pessoa, porque não estão respeitando a convocação da liderança, não estão dando peso e não estão dando honra. Um caso mais conhecido de todos é o caso de Judas. Então, assim, mesmo depois de conviver com o próprio Jesus durante tanto tempo, 3 anos e meio, Judas foi movido pelo princípio da desonra, e isso mexeu basicamente na base da equipe do Senhor Jesus. No livro de João, no capítulo 13, no versículo 27, Jesus diz assim para ele: o que tendes de fazer, faze-o depressa. O que tendes de fazer, faze-o depressa, que seja agora. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: saia da minha presença depressa, porque você está ceando comigo, mas está me desonrando. Esse texto está lá em João capítulo 13. Ali Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos e ele também compartilha da ceia, da Santa Ceia, ele institui a Santa Ceia, e mesmo no meio daquela oportunidade extraordinária, ele já sabia que o traidor desonroso estava no meio deles, mas ele estava dando uma oportunidade para que houvesse arrependimento. Não à toa a palavra de Deus diz que a bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. Mas o filho da desonra, quando a desonra já tinha se estabelecido no coração, não tinha mais como voltar atrás. Então Jesus o afasta da sua presença. Então Jesus diz: o que tem que fazer, faze-o depressa. Vai lá, vai cumprir a sua missão, seja o traidor. Então Jesus diz: depressa, sai.
Deus disse como um raio, lança Satanás para a terra. Na hora da desonra, é preciso muitas das vezes agir e tomar decisões rápidas, para que o mal seja estancado e seja preservado a vida das pessoas, o ambiente entre as pessoas e os relacionamentos. 4 perfis diferentes dos desleais. Satanás desonrou, movido pela inveja. Adão e Eva desonraram, descredibilizando a palavra de Deus. Não creram, preferiram crer em outras coisas do que na palavra de Deus. Vasti desonrou, não atendendo a uma convocação do rei. E Judas desonrou por causa do dinheiro, da autoridade, do poder. Então perceba que todo aquele que entra no caminho da desonra, ele se desconecta da presença. Isso é algo para ser meditado. Nós estamos em 21 dias em não reclamar, não murmurar, e nós precisamos colocar no lugar da reclamação e da murmuração uma atitude de gratidão e de honra, porque quem honra tem acesso, e todos nós queremos ter acesso à bênção, à glória de Deus, ao poder de Deus, à unção, à transformação, à restauração, e o caminho para que essas coisas aconteçam sempre será através da honra. Para de dar ouvidos a quem não merece ouvidos e dê atenção àquele que pode resolver os seus problemas. Por quê? Porque a honra nos conecta com a unção. Repete comigo: a honra me conecta com a unção. A unção, com a capacidade, e você vai ver como isso é diferenciado na vida de uma pessoa. A honra, ela não deve ser entregue a uma pessoa simplesmente pela posição, mas pela unção de Deus na vida dessa pessoa. Então, quando você reconhece e decide honrar alguém, um vínculo será estabelecido. Por isso todo homem de honra terá um mentor na sua vida e no final vai herdar a bênção, vai herdar a unção desse mentor. Vamos dar alguns exemplos, 2, eu acho que é o suficiente: Moisés e Josué. Repete comigo. Josué é chamado na Bíblia de servidor de Moisés. E Josué foi alguém que de fato soube honrar a presença do seu líder, a pessoa do seu líder. Quando toda a congregação se levantou contra Moisés, Josué ficou do lado dele. Está lá em Números, capítulo 14, queriam apedrejar Moisés e Arão. E Josué se coloca na frente, repreende aquele povo. E ele sempre se colocou em defesa, em honra, àquele que era o seu líder. O lugar costumeiro de se encontrar Josué na campanha pelo deserto era sempre na porta da tenda de Moisés. Ele abria mão de estar em casa, de estar com a família, para sempre estar ali presente na porta da tenda de Moisés, cuidando dele, protegendo ele, honrando ele contra toda e qualquer atitude ou situação que o povo levantava. Então, quando você lê essa história, você vai ver que Josué, ele nunca foi neutro. Repete: nunca foi neutro. Nunca foi neutro. Agora, na campanha presidencial, e a gente viu lá que a gente tem que pagar imposto, entregar tributo sem reclamar. Eu sei que eu contrario muita gente por causa disso. E quem é que gosta de pagar imposto e não ter retorno daquilo que paga? Mas não se esqueça de que quem coloca o governo lá não é Deus. Eu vi um post de internet essa semana, por acaso passou para mim, e estava dizendo, a pessoa estava explicando que a Bíblia diz assim, que toda autoridade constituída procede de Deus. E as pessoas interpretam esse negócio como se Deus colocasse a pessoa no governo, no trono, como presidente, como rei, como primeiro-ministro, ou seja lá o que for. Não. O que a Bíblia está dizendo é que a autoridade do cargo é dada por Deus. A pessoa, ela é colocada lá, depende do país, Aqui no Brasil, de maneira democrática, pela escolha do próprio povo. Então o povo escolhe, e o povo paga pela sua escolha. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Jesus pagou imposto? Jesus se submeteu ao Império Romano, que era o império opressor, e nunca deixou de ser o Filho de Deus. Qualquer semelhança com falar de política é mera coincidência. Mas lembra que no final vai ter que pagar imposto, sem reclamar. Ou ficar em casa e receber sem trabalhar. Vão me cancelar. Meu Deus! O que eu estou dizendo é que quando chega na hora da eleição,
Tem muita gente que se coloca na posição de neutralidade. Eu não sou a favor de A e nem sou a favor de B. Gente neutra é gente perigosa. É gente que está sempre em cima do muro. Você sabe qual é o maior neutro de toda a história? O maior de todos. É Pilatos. Quando ele estava na frente de Jesus e precisava tomar uma decisão, ele sabia que Jesus era inocente, mas ele estava sendo pressionado pela multidão. Ele pega uma bacia de água e se coloca em cima do muro e diz assim: seja feito com ele igual vocês quiserem. Lavo minhas mãos do sangue desse justo. Cuidado com o neutro. O neutro é perigoso. Quem honra, honra. Quem não honra, não honra. E quem é neutro está sempre para o lado da desonra. Preste atenção nisso, a vida é assim. Então, no final da vida de Moisés, a gente vê que ele tinha muitas pessoas que estavam próximas a ele. Os 70 com os quais o Senhor repartiu o espírito que estava sobre Moisés, porque o povo ali era pesado demais. Os líderes das tribos eram pessoas achegadas a Moisés, e desses 12 líderes, das 12 tribos, 10 deles se colocaram em posição de alta desonra contra ele quando foram ver a terra como espias. Mas no final, uma única pessoa, diga só um recebeu a herança, só um se conectou com a unção. Conexão com a unção. Josué capítulo 1, versículo 5, olha só o que diz: ninguém, repete essa palavra, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. O único que recebeu a unção foi Josué. Por quê? Porque ele honrou a sua liderança. E quando Moisés foi, Deus o levantou e disse: assim como eu tive com Moisés, agora eu vou estar com você. Não vou te deixar, nem vou te abandonar. Quem está me entendendo? A honra, ela nos conecta com a unção. A unção que nós honramos, já dizia o apóstolo René, nela nós prosperamos. Ou a recíproca é verdadeira. Se eu desonro a unção que está sobre mim, eu vou perder o direito à presença, o acesso à presença dessa unção. Um outro exemplo é o exemplo de Elias e Eliseu, também muito conhecido na Bíblia. Então lá em 1 Reis 19, de 19 a 21, diz que Eliseu recebe um chamado, Elias joga a capa sobre ele recebe ali um chamado, e naquele momento ele toma uma decisão, ele decide servir a Elias. Preste atenção, eu vou repetir. Eliseu decidiu servir a Elias. Ele ele ousou seguir uma unção, servir uma unção. Como é que isso funciona? Olha o texto, 2 Reis 3, versículo 11, diz assim, preste bem atenção nisso. Perguntou, porém, Josafá, o rei de Judá, tá? Não há aqui Elias e Eliseu eram profetas do reino do norte. Conhecer a Bíblia ajuda, porque senão não dá para eu dar aula aqui e ensinar isso tudo. Então, assim, não era nem um profeta ali do reino de Judá. Mas então Josafá, o rei de Judá, pergunta: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel. Preste atenção, quem foi que respondeu? Uma pessoa importante, uma pessoa religiosa, era um sacerdote, era um oficial do rei, era uma pessoa comum. Todo mundo sabia. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: todo mundo conhece. Diga para outra pessoa: todo mundo sabe. Quem honra e quem não honra. Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eliseu ele foi reconhecido como um profeta que realizava milagres e fazia sinais extraordinários. Amém? Não. Ele foi reconhecido porque ele carregava água para lavar as mãos de Elias. E agora ele era um profeta. Qual era o currículo dele? Quando você vai apresentar um pastor ou um pregador, e se a pessoa é muito famosa, você vai dizer um currículo enorme, né? Sou fulano, apóstolo, doutor, estudou, fez, dirigiu, aconteceu, pá. E a única apresentação que Eliseu precisou foi:
Está aqui Eliseu, aquele que carregava água para Elias, para lavar as mãos de Elias, para lavar os pés de Elias. Agora, sabe o que aconteceu quando Elias foi tomado? Vamos ver o texto, 2 Reis 2, de 9 a 15. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu, o que Eliseu pediu? Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Pedido comum. Eu só quero o dobro de tudo que é seu. Elias, então, versículo 10, diz assim: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Licença aqui para o pessoal do vídeo, deixa eu repetir isso com vocês aqui. Indo eles... Não, bota lá mesmo, vamos 10, muito bom. Dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. O que Eliseu queria? Porção dobrada do Espírito. Qual era a condição para ele receber o que ele pediu? Acompanhar Elias no momento em que Elias fosse arrebatado. Para que isso acontecesse, o que Eliseu precisava fazer? Precisava andar junto, precisava estar perto. Vire para quem está ao seu lado e diga: pega a visão. Precisa andar perto. Você vai receber a unção daquele a quem você acompanha. Ou, como dizem por aí, gostei desse aleluia, Glauber. Ou como dizem por aí, diga-me com quem você anda e eu direi quem você é. Quem é o seu mentor? Agora preste atenção nisso, porque isso aqui é muito importante. Versículo 11, então. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. De manhã eu fiz uma correção, mas eu não vou fazer agora não, porque não vai dar tempo. Então, um carro de fogo separa os dois. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que separou Elias de Eliseu? Um carro de fogo. Por quê? É a pergunta. Já parou para pensar? Porque não havia absolutamente nada nem ninguém que ia tirar Eliseu de perto de Elias de jeito nenhum. Porque a bênção dele dependia dele estar onde? Na hora, junto com Elias, na hora que ele fosse tomado. Deus precisou mandar um carro de fogo para poder separar os dois. Porque se não tivesse separado os dois, o que ia acontecer? Quando Elias fosse levado, Eliseu seria levado junto. Então Deus precisou separar os dois com um carro de fogo. Se você for ler o contexto dessa história, existe uma caminhada que começa em Gilgal, passa por Betel, passa por Jericó, sabe? É uma jornada muito bacana em que o próprio Elias ele diz assim: olha, nós estamos aqui, eu vou mais adiante, mas você fica. E Eliseu, não vou ficar. Aí caminhava junto. Aí chegava no próximo ponto. Cada um tem um simbolismo. Agora você fica aqui, tá bom, Eliseu? Eu vou mais adiante. Eliseu dizia: não vai me separar, eu não vou deixar você de jeito nenhum. Até que quando chegou no último lugar, sabe, eles tinham que atravessar o Rio Jordão, e do outro lado do Rio Jordão, era época de cheia, o Jordão ficava muito largo, não dava para atravessar a pé com facilidade, não tinha como, e ali tinha uma reunião de discípulos dos profetas, olha só que coisa extraordinária, discípulos do profeta, e todos os profetas já sabiam que Elias ia ser arrebatado, ele ia ser levado para o céu, todo mundo sabia, vira para quem está ao seu lado, todo mundo sabia. E quando chegou naquele lugar, os discípulos dos profetas fizeram festa, acompanharam Elias, e quando chegou na beira do Rio Jordão, Elias pega o manto dele e bate no rio, e o rio para, fica seco, e ele atravessa o rio. E o que Eliseu faz? Atravessa junto. E os outros discípulos dos profetas, os futuros profetas da nação, todos eles ficam do lado de lá. Por quê? Porque eles sabiam que Elias seria tirado deles.
E se eles atravessassem, o rio voltaria ao normal. E o pensamento deles era: como é que nós vamos atravessar de volta? Todo mundo ficou lá. E Eliseu atravessou. Coisa extraordinária. Então veio o carro de fogo, separou os dois, e Elias foi arrebatado. Versículo 12 diz assim: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, porque quando ele foi arrebatado, ele foi só ele. Tudo que ele tinha ficou. Às vezes é tão apegado, né? Elias não era um cara apegado. Ele se vestia igual João Batista, com roupa de pele, tinha um cajado, mas ainda assim tudo que era dele foi para o céu? Não, ficou aqui. Tu não vai levar nada, a não ser a honra, a sua história e as obras que vão te acompanhar quando você for se encontrar com ele. E você só vai se encontrar com ele por causa de Jesus. Que isso fique bem claro. Então ele pega as roupas de Elias que caíram ali perto dele, rasga aquilo tudo, senão ia virar altar de culto para alguém, mas tem algo mais. O versículo 13 diz assim: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. O que Eliseu guardou? Diga, guardou o manto. O manto representa a unção. Na Bíblia, o manto, a capa, representa a unção. A roupa foi rasgada e jogada fora, mas o manto de Elias caiu e Eliseu pegou para ele. E quando chegou na beira do Jordão, lugar em que os profetas todos ficaram com medo de atravessar, olha só o que ele fez, já estava na beirada do Jordão. Então o versículo 14 diz assim: tomou o manto que Elias lhe deixara cair e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro. O rio continuou, a água parou, e Eliseu passou com os pés secos. Sabe o que aconteceu ali? A unção de Elias foi derramada sobre Eliseu. Agora olha o último versículo, bota aí o 15. E vendo-o, pois, quem? Os discípulos dos profetas, que eles estavam lá do outro lado, na expectativa, vamos ver o que vai acontecer. Eliseu vai ser arrebatado, agora eu quero ver, Elias vai ser arrebatado, agora eu quero ver o que vai acontecer com Eliseu. Ficou todo mundo lá, ninguém foi embora para casa. O jogo só termina quando acaba. Todo mundo lá esperando para ver o que vai acontecer nos acréscimos do jogo. Pois é, olha o que aconteceu. Então estavam de frente em Jericó, que era o lugar, e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Repete. Ou seja, a unção de Elias agora repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Ou seja, reconheceram que agora a unção de Elias, o maior profeta, repousava sobre o seu discípulo chamado Eliseu. Por quê? A honra conecta a unção. Vamos repetir essa frase? A honra conecta a unção. Então a unção de Elias repousou sobre Eliseu. Mas o que aconteceu? Em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21, conta a história do final da vida, do final da jornada de Eliseu. E Eliseu também tinha um discípulo, ele se chamava Geazi. E Geazi, ele desonrou a Eliseu e a Naamã no episódio da cura de Naamã, dos 7 mergulhos no Rio Jordão. Eliseu nem foi conversar com Naamã, você conhece a história. Geazi deu o recado. Naamã queria dar muito dinheiro, muita riqueza e muito ouro para Eliseu, e Eliseu disse: não quero. Fica com o que é teu para você. Vai lá, dá os 7 mergulhos e seja curado. E foi curado. Mas Geazi está ali, né? Mas Geazi, alguém deve ter tirado o nome daí, né? Mas Geazi foi lá e disse assim: olha, o meu chefe pensou melhor e tal, e pegou as riquezas, pegou o ouro, pegou os vestidos, pegou tudo aquilo de bom que a mãe queria dar, e recebeu aquilo tudo, que era o prêmio de Eliseu, que Eliseu abriu mão, e junto com aquele prêmio todo ele ficou leproso. Porque a lepra de Naamã passou para ele. E morreu Eliseu. E ele não tinha um sucessor. Coisa triste é não ter um sucessor. Morreu Eliseu e foi sepultado.
Jogaram ele numa cova rasa lá. E um dia, depois de muito tempo, é o que esse texto está dizendo, houve uma invasão na terra e uma pessoa morreu. E eles foram enterrar aquele soldado que havia morrido e jogaram aquele soldado em cima, né, exatamente no lugar onde Eliseu estava sepultado. E quando o corpo dele tocou nos ossos de Eliseu, o que aconteceu? O cara ressuscitou. Deixa eu dizer uma coisa para você, para cada um de vocês. A unção de Deus aqui na terra, ela não volta para o céu. Ela foi destinada para cumprir um propósito aqui. E se Deus deu, ela fica. E ela precisa cumprir o propósito aqui. A unção que está sobre grandes homens de Deus, ela sempre é repassada para aqueles que seguem, que estão debaixo do mesmo caminho, da mesma visão e do mesmo discipulado. A unção de Elias subiu com ele? Não, o manto caiu para Eliseu. E a unção de Eliseu subiu com ele? Não. Mas como ele não tinha para quem deixar, ficou com o seu corpo lá naquela sepultura. E no momento que aquele morto tocou na unção, ele ressuscitou. Eu imagino que aquele cara virou profeta, porque ele recebeu o choque da unção que estava sobre Eliseu. Aleluia. Sabe, a unção conecta, a honra conecta, a honra nos conecta com a unção. Toda aquela unção, toda aquela herança foi destinada a uma pessoa que não era completamente sem noção. Enquanto aquele que deveria receber a herança, ele o que recebeu no final foi a lepra. Sabe, nunca perca a oportunidade de honrar. Diga para quem está ao seu lado, nunca perca a oportunidade de honrar. Não deixe que o morto leve a sua unção. Pega ela, porque Deus reservou ela para você. Quem diz amém? Amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Por último e não menos importante, a honra nos conecta com a herança. Lealdade e honra é a conexão da alma. E eu vou mostrar um exemplo para vocês a respeito de herança, que é justamente a alma de Jonatas se conectando à alma de Davi, porque Jonatas reconheceu a unção de Deus sobre a vida de Davi e decidiu honrá-lo. O texto, todo mundo conhece essa história, né? Espero que sim, depois você pode ler lá na Bíblia, não dá para eu contar aqui. Mas Jonatas era filho de Saul, rei de Israel. E Davi foi aquele que foi escolhido por Deus, porque Deus rejeitou Saul por causa da desonra para ser o novo rei. E Jonatas e Davi, eles ficaram muito amigos. Olha o que o texto diz, 1 Samuel 18:1, diz assim: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. Eu falei profunda amizade. Há quem diga outras coisas, idiotas dizem outras coisas. Mas convenhamos que achar que Davi era essas coisas que falam a respeito dele, o grande problema de Davi foi olhar demais para a mulher dos outros, e não o contrário. Então, era uma amizade. A amizade, eles eram amigos. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Eles tinham uma aliança de amizade extraordinária. Jonatas, ele decidiu honrar a Davi. Então o texto deixa claro que quando eles fazem aquela aliança, toda a expressão de lealdade de Jonatas agora se transforma para Davi. A única coisa que você precisa para honrar alguém é reconhecer a unção de Deus na vida dessa pessoa. Vou repetir. A única coisa que você precisa para honrar alguém é respeitar e honrar a unção de Deus na vida dessa pessoa. 1 Samuel 18:5 diz assim: e Jonatas se despojou da sua capa. Ele se despojou do quê? Da sua capa. O que Eliseu pegou de Elias quando caiu do céu? A capa. A capa representa o quê? A unção. Jonatas então pega a sua capa e entrega para Davi. E não foi só a capa, mas a capa é mais representativa. Além da capa, que trazia sobre si, ele deu também a Davi as suas vestes e até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. A armadura. Mas ele entregou a capa. Você sabe quem era Jonatas? Era o filho de Saul. Você sabe quem era o herdeiro do trono de Israel? Era Jonatas. E ele pega a sua capa, a sua herança, e entrega em honra aquele que Deus havia escolhido.
Isso é o maior, talvez, de todos os exemplos de honra. Vai perder, obviamente, para o exemplo de Jesus. Um exemplo de honra. Ele entregou o seu lugar, o seu direito e a sua posição para alguém que ele reconhecia. Nele, a unção de Deus. A unção do reino estava sobre Davi. E quando Saul morreu, Jonas também morreu na mesma guerra. E Davi já era agora rei de todo Israel. E aconteceu o seguinte, porque a unção ela se propaga, a herança ela se propaga. Segundo Samuel capítulo 9, versículo 13 e 4 diz assim: então Davi perguntou, Davi já era o rei estabelecido, coroado, sem mais questionamentos. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade? Existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas. Filho de quem? Aleijado. O que ele era? De ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? E Ziba, o servo, respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete era esse jovem, era esse homem, filho de Jonatas, que quando os seus pais, o seu pai e o seu avô morreram, ele teve que fugir rapidamente do trono, porque normalmente o novo rei, ele iria matar toda a descendência do rei anterior para acabar completamente com a chance dele perder o lugar. Então ele fugiu com rapidez e nessa fuga deixaram ele cair, ele era uma criança e ele ficou aleijado de ambos os pés. Muito tempo depois, Davi está sentado no trono e se lembra de Jonatas e faz essa pergunta: existe alguém da família dele, porque eu quero honrar em memória dele? Sabe, a honra, a unção, a honra nos conecta com a unção e nos conecta com a herança. E ele descobriu que Mefibosete, ele estava lá em Lodebar. Lodebar, a palavra significa lugar sem pasto, lugar sem palavra, lugar que não se planta e não se colhe, lugar de tristeza, lugar de solidão, lugar de esquecimento. Um lugar completamente esquecido por Deus, desprezado no meio do nada, onde não se planta, não se colhe, onde não havia vida, e ele vivia ali basicamente de pão e de água. Mas agora ele vai ser novamente conectado com a sua herança por causa da honra do seu pai. Isso é tão extraordinário, tão importante, é tão maravilhoso. Eu estava falando sobre isso outro dia, no culto, acho que foi em Santa Bárbara, hoje de manhã, na semana passada. Uma das formas de nós honrarmos a Deus e reconhecermos a Cristo é entregando o dízimo. Eu vou fazer uma palestra sobre isso no reencontro. A honra a Deus através do dízimo, ela se propaga pelas gerações de uma família. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e a bênção de Deus, ela se propaga às gerações de uma família. O que está dizendo isso? Porque Abraão, ele resolveu entregar o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura de Cristo. Você vai entender mais sobre isso lá no reencontro. E Abraão entrega o dízimo de todas as coisas que ele tem a Melquisedeque. Melquisedeque representa Jesus. E quando Abraão entregou o dízimo, lá na frente, quando a lei é entregue, o seu Abraão, Isaque filho, Jacó, neto, Levi, bisneto. Então, quando Levi, ele é o encarregado de receber o dízimo das pessoas, porque ele é o encarregado da lei, era a tribo que cuidava do sacerdócio. A Bíblia diz que como Abraão entregou lá atrás, ele estava abençoando a vida do seu bisneto lá na frente. Então é assim, minha mãe sempre foi uma dizimista fiel, e o dízimo que a minha mãe entregou durante toda a vida dela é um dízimo que abençoa e que cuida da provisão e da prosperidade do Tiago, que conviveu com ela há pouco tempo com saúde, mas foi beneficiado. É o dízimo que cuida da provisão e do sucesso da Isabel, que nem conheceu ela, mas que na atitude de honra, ela já é abençoada por Deus por causa da honra da sua bisavó. E a honra vai passando de geração em geração, e Deus vai abençoando aqueles que o honram. Aqueles que me honram, eu honrarei. E isso se sucede nas gerações. Na minha casa, assim como foi com a minha mãe, assim como foi com a minha avó, assim é conosco, na minha família, assim é com meus filhos, assim a Isabel já nasce debaixo desse princípio, os outros netos vão chegar e vão nascer também, e assim até Jesus voltar. Por quê? Porque a honra se propaga de geração em geração. Quem é que faz isso? Deus faz isso, Deus cuida disso. Então, o princípio da honra, ele nos conecta com uma herança extraordinária. Eu falo isso da minha casa, não é que eu estou pregando a respeito da minha família, porque da minha família eu conheço a história, não conheço da sua. Então, assim,
a minha vida é muito melhor, infinitamente melhor do que a vida dos meus pais. Os meus filhos estão começando na vida e a vida deles já é muito mais próspera e muito melhor do que foi a minha. E eu imagino e declaro que a vida dos meus netos vão ser muito melhor do que a vida que os meus filhos estão tendo hoje, porque Deus cuida da prosperidade da minha família, que era a família dos meus pais, que era a família dos meus avós, de geração em geração. E assim Deus fez com Mefibosete. Ele estava lá no lugar do nada, mas Deus, através da figura de Davi, mandou chamar ele de volta. 2 Samuel capítulo 9, versículo 7, diz assim: então lhe disse Davi, não temas, porque eles tinham medo de morrer, ele ficava escondido porque ele tinha medo de ser perseguido. Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. No reencontro de uma palavra sobre isso. Quem tem o direito de se assentar à mesa? A mesa está posta. A honra nos aproxima da mesa. A desonra nos afasta dela. O que eu aprendo com isso? Que a honra conecta você com a herança. Ainda que você esteja no lugar do esquecimento, Deus não se esqueceu de você. Sabe? Quem honra nunca vai morrer no esquecimento. A honra vai conectar você com a herança, ainda que você tenha os seus aleijões. Sabe, Mefibosete era aleijado de ambos os pés, mas nem por isso Deus se esqueceu dele. Davi foi atrás dele, o trouxe de volta, o restituiu e o honrou. Sabe, nós não honramos as pessoas porque elas são perfeitas, nós honramos as pessoas porque a unção de Deus está sobre essas pessoas. Não vamos procurar pessoas perfeitas para honrar, procuramos a unção de Deus na vida das pessoas e honramos essa unção. Mas quando eu honro a unção na vida de Deus, a unção de Deus na vida de uma pessoa, eu vou honrar essa pessoa. Quem participou das lives essa semana viu que tinha alguns desafios para fazer. E um desses desafios era reconhecer aquelas pessoas que abriram portas para que você chegasse até onde você chegou. Às vezes nós nos esquecemos, mas a honra, ela abre portas. E a desonra fecha as portas. Mas ainda vou dizer mais uma coisa, vou acrescentar algo extraordinário. A honra, ela abre portas, mas a gratidão... A honra abre portas, mas a gratidão mantém as portas abertas. Hoje é uma coisa que é muito fácil. Hoje não existe fidelização à igreja, porque as pessoas gostam de ser pastoras de si próprias. Os seus pastores, muitas das vezes, estão nas redes sociais, estão na internet, o pastor fulano de tal, Beltrano, que não é pastor de coisa nenhuma, às vezes, tem só o título, mas não tem igreja, não tem discípulos, não tem responsabilidade, nunca vai dar conta de ninguém. Mas as pessoas que vão dar conta da sua vida, porque é isso que acontece com o seu pastor, comigo. Um dia eu vou ter que dar conta do que eu ensinei para vocês. Por isso a minha responsabilidade é ensinar correto. E a sua responsabilidade é ouvir ou não ouvir. Você pode ouvir certo ou você pode não ouvir. Aí a responsabilidade é sua, mas a minha responsabilidade é ensinar o caminho certo. E por isso eu estou aqui. Agora, quem está lá na internet não tem responsabilidade nenhuma com a sua vida. Absolutamente nada. Nada. Cuidado com quem você honra, porque a honra conecta você com a sua herança. Eu vou dizer algo para você que é extraordinário. Nós somos o Projeto Betel, nós estamos aqui na igreja sede, no Jardim Catarina, nós temos o prédio na 44, nós temos o prédio lá em Santa Bárbara, e nós temos uma história, que ela é contada lá nas nossas aulas do Betel Connect, do Betel Basic, e assim, aqueles que já fizeram o curso sabem um pouquinho da nossa história, e aqueles que viveram a história também sabem disso. E nós somos uma igreja que estamos debaixo de uma unção maior, que é a unção da Vinha Rio, da Vinha Brasil e da Vinha Mundial. E no nosso meio, nós temos lideranças, nós temos uma hierarquia de lideranças por honra. O pastor Luiz é o líder mundial da nossa denominação. O pastor Ricardo é o pastor presidente da Vinha Rio, é a cobertura espiritual que eu tenho aqui no Rio de Janeiro. E nós honramos e caminhamos debaixo dessas pessoas nessa passada. E no nosso meio, no meio da Betel e no meio da Vinha, nós temos algumas unções que precisam ser repassadas para a sua vida. Por exemplo, nós temos a unção para casamentos fortes. Os nossos casamentos, os nossos casais, eles vivem juntos, em família,
preservam a família, continuam em família e possuem famílias consolidadas e famílias fortes. Essa é uma unção. Se você se casou debaixo dessa unção, você não se casou para separar, nem a sua família casou para ser desgraçado. Nunca isso vai acontecer. Em nome de Jesus, você está debaixo dessa unção. Mas tem que honrar, você precisa honrar essa verdade. Nós temos uma unção de ousadia, e quando a gente fica muito mole em determinada situação, as coisas não acontecem, porque a nossa unção é de avançar. Nós avançamos contra o inimigo, avançamos contra as situações, e o camarada voltou. Acho que ele fica dando volta aqui em volta da quadra, né? Glória a Deus. Porque quando o barulho da moto passar, a palavra de Deus vai continuar para sempre. Aleluia. Não vamos reclamar. 21 dias sem? Então, no nosso meio tem uma unção de casamentos fortes, no nosso meio tem uma unção de ousadia, no nosso meio tem uma unção de ensino da palavra. Nós temos um compromisso com ensinar a palavra. A verdade da palavra precisa ser ensinada do púlpito da igreja, em todas as células, em todos os lugares, em todos os cursos. Nós temos uma unção para relacionamentos saudáveis e nós temos uma unção para prosperidade financeira. Então nós precisamos desfrutar das unções que estão sobre nós. Mas alguma coisa não está acontecendo na minha vida, então você precisa começar a prestar atenção para ver se tem alguma coisa errada com o seu nível de honra. Eu quero concluir falando do texto que eu nem coloquei ali, mas lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, Davi, ele escreve assim, Salmo 139, 23 e 24, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração nós precisamos fazer sempre, porque às vezes a pessoa que desonra, ela nem consegue perceber, por causa do ambiente em que vive, que ela está sendo desonrosa. Que a sua neutralidade é uma desonra. Às vezes, ser neutro não tem nada de sabedoria. Às vezes, necessita que haja posicionamento. Então, a revelação, que é o tema do nosso reencontro, ele é tão fundamental nesse aspecto, porque nós precisamos ter revelação de Deus, às vezes para compreendermos que a nossa jornada e a nossa passada tem sido uma jornada e uma passada de desonra aos nossos pais, de desonra à nossa liderança, de desonra ao nosso país, de desonra às pessoas com as quais nós trabalhamos, desonramos o patrão, desonramos o colega, desonramos o funcionário, desonramos o companheiro, desonramos o motorista que está do lado, não respeitamos, isso tudo é desonra. E a desonra precede a queda. Nós vimos que a honra promove a conexão e a desonra faz com que saia depressa da presença e perca o direito ao acesso. Então esse entendimento é fundamental. Se você tem dificuldade, ore isso. Pensa, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Se alguma semente de desonra na minha vida. E me guia pelo caminho eterno, pelo caminho da honra, para que eu tenha direito à unção, ao acesso e à herança. Ao acesso, à unção e à herança. Repete: acesso, unção e herança. De novo, acesso, unção e herança. Tudo isso se alcança através de uma semente de honra. Eu vou falar da maior de todas as honras e a maior de todas as desonras. A maior de todas as honras é acreditar em Deus e na sua palavra, independente de qualquer circunstância. Isso é honra. E a maior de todas as desonras é desacreditar em Deus também em qualquer circunstância. E essas provações de acreditar ou desacreditar, elas começam na nossa vida geralmente no tempo da crise, no tempo do problema, no tempo da dor, onde você é obrigado a escolher em quem você vai acreditar. Se você vai acreditar em quem está perto de você, ou se você vai acreditar na palavra. Vou dar um exemplo. Jó estava na maior de todas as crises,
machucado, ferido, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. E o conselho que ele recebeu da esposa foi: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó olha para a esposa e diz: como uma louca você fala. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A escolha de onde nós colocamos a nossa fé e a nossa honra determina qual vai ser o futuro que nós vamos ter. Se o futuro de honra, um futuro de acesso, um futuro de unção, um futuro de herança, ou perder todas essas coisas. Simplesmente porque eu posso crer, ou posso não crer. Eu posso acreditar e posso não acreditar. A minha oração é que você decida acreditar. Acreditar, honrar Deus acima de tudo. Deus acima de todas as coisas. Honrar sua liderança, honrar seus pais, honrar sua família. A honra sempre vai lhe abrir portas. A honra sempre vai posicionar você. E muitas das vezes as pessoas são lembradas, não são pelos grandes feitos nem pelos grandes milagres, mas às vezes nós somos lembrados porque um dia da crise de alguém, você deu um abraço a uma pessoa que tanto precisava. Você pode ter ressuscitado um morto, mas nem aquele morto que ressuscitou talvez se lembre disso. Mas no dia que você estendeu a mão e segurou a mão de alguém que precisava, o dia que você abraçou alguém que estava em crise, você vai ser lembrado. O dia que você fez um empréstimo, o dia que você ajudou num serviço, o dia que você serviu alguém, você vai ser lembrado por causa disso. E o que a Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele disse que ninguém que tenha dado pelo menos um copo de água fresca a um desses meus pequeninos vai deixar de receber a sua recompensa. Isso é uma promessa de Deus, porque aqueles que honram serão honrados. Quantos acreditam nisso? Fica de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.